Esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, tudo bom? Sejam todos bem-vindos ao nosso Expresso Sindimepa, o podcast do Sindicato dos Médicos do Pará. Estamos de volta com a nossa série Setembro Verde, que fala um pouco sobre a doação de órgãos e transplantes. Hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios a doutora Iracer Miranda, ela que é servidora da Central de Transplante do Estado. Doutora, no episódio anterior nós falamos um pouco sobre os desafios, falamos um pouco sobre as histórias, né? A história em relação à data, né? O significado, de onde veio o Setembro Verde. E agora a gente vai falar um pouco sobre os bastidores do transplante, né? Primeiro eu gostaria de novamente agradecer a sua participação e vamos aprofundar esse assunto. Obrigada por estar mais uma vez aqui e, dar continuidade nesse tema que é tão importante, para todos nós. Com certeza, Iracer. Falando um pouco da parte da ciência, da ética e da logística, como é organizado o sistema de transplante aqui no Pará? E explica para a gente como é, de forma clara, que se confirma a morte encefálica em pacientes potencialmente doadores. Bom, vamos falar um pouquinho aí sobre como está organizado esse sistema, né? Sim. Então, como órgão maior, a nível nacional, temos o Sistema Nacional de Transplante, que fica no Ministério da Saúde, e é o órgão maior. Ele que determina, é o Sistema Nacional de Transplantes, então, que determina toda a normatização, para que, então, todas as atividades relacionadas ao transplante e à doação, elas sejam executadas. E a nível estadual, então, foi instituído, já que o Sistema Nacional de Transplantes não poderia estar em cada estado no momento que acontecesse uma doação ou um transplante, então foi instituído a criação das Centrais Estaduais de Transplante. Então, quem é a Central Estadual de Transplante? É a unidade executiva do Sistema Nacional de Transplante no estado. Então, o papel da Central de Transplantes é organizar, controlar, fiscalizar todas as atividades de doação e transplante no estado. Então, nenhuma doação de órgãos acontece sem a Central de Transplantes estar dentro do processo. Assim como nenhum transplante acontece sem que a Central de Transplantes tenha feito a seleção dos receptores para aquela doação, para daquele doador, e após isso, entregar esse órgão, então, para aquela equipe de transplante que vai transplantar aquele paciente. Então, tudo isso, a Central de Transplantes, então, ela fica organizando e gerenciando. Bom, após o sistema, então, hierarquicamente falando, o Sistema Nacional de Transplantes, então, no estado está a Central Estadual de Transplantes e dentro, então, do estado, a Central de Transplantes, ela está internamente departamentalizada conforme as suas atribuições. Então, nós temos um departamento de educação na saúde, nós temos um departamento de distribuição de órgãos, outro de distribuição de córneas, outro de credenciamento de equipe e de estabelecimentos que queiram realizar transplantes. Então, é assim que nós estamos organizados internamente. Quanto à hierarquia mesmo dentro do estado, a Central Estadual de Transplantes, ela está vinculada ao secretário de saúde do estado, por meio de uma diretoria que se chama Diretoria de Redes Assistenciais, mas não é só a Central de Transplantes que faz parte do Sistema Estadual de Transplantes. Então, tem outros entes, Então, quem são esses partícipes, ou seja, quem integra
o Sistema Estadual de Transplante. Então, são os hospitais, né, onde acontecem, né, os óbitos, né? Então, são os hospitais que nós chamamos de notificantes, ou seja, quem notifica o óbito para a central de transplante, quem notifica a morte cefálica, mas também os hospitais que são autorizados a transplantar. Então, todos os hospitais, sejam eles públicos, privados ou filantrópicos, eles integram o Sistema Estadual de Transplante. As equipes também, as equipes especializadas, né? Então, são as equipes autorizadas a realizar transplantes. Nem todo cirurgião, não é, doutor Amoras, é autorizado a realizar o transplante. Doutor Amoras, por exemplo, né, é autorizado a realizar o transplante renal. E assim sucessivamente. E toda essa organização, de qualquer forma, apesar de ter inúmeros partícipes, né, mas a central de transplantes está ali como um elo entre todos eles para que realmente o processo ele aconteça. Bom, além então de hospitais e equipes, tem laboratórios, né, como o de imunogenética de transplante que está no EMOPA, e o de sorologia, que também faz a sorologia do doador, o LACEN, que faz o teste de COVID, né? O banco de olhos, que faz o processamento da córnea depois dela captada para deixar ela pronta para o transplante. Então, o banco de olhos pega aquele globo ocular que foi captado, processa a córnea e informa para a central de transplantes. Agora, essa córnea pode ser distribuída. Então, são inúmeros partícipes, né? As companhias aéreas comerciais também, que transportam os órgãos gratuitamente, né? Quando não há uma logística viável com essas companhias aéreas comerciais, então entra aí também como partícipe, né? As aeronaves do Estado, né? Através do grupamento aéreo, né, do Estado, através da Secretaria de Segurança. Então, são muitos partícipes, né, que ali integram, também agora, né, com a lei que diz que também o transporte rodoviário entra nesse contexto, integrando também para estar transportando, né, a amostra, até ali um tecido ocular que não seja tão distante, que possa chegar até o banco de olhos para ser processado. Então, é desta forma, né, que está organizado o Sistema Estadual de Transplante. Bom, e também tem os hospitais que realizam transplante. Hoje, o Estado realiza, né, 5 modalidades de transplante. Então, o Estado tem 5 hospitais que realizam transplante e 5 equipes também médicas, né, autorizadas a realizar esse transplante. Então, tem 2 centros de transplante renal na capital, né, que é a Santa Casa e o Hospital Eufir Loyola. A Santa Casa faz exclusivamente o renal pediátrico. Tem um transplante hepático que também, né, fica na Santa Casa. Transplante de córnea, né, que além da capital também é realizado em Santarém, assim como o transplante renal também tem em Santarém. E uma outra equipe de transplante renal que está em Redenção, né? O transplante de osso, né, que é o músculo esquelético, e o transplante de medula também só tem na capital. Então, é dessa forma que está distribuído e organizado no Estado a rede de doação e a rede de transplante. Tá certo, doutora. Nós falamos um pouco sobre a organização, a logística, todo esse processo que envolve o transplante, mas agora falando um pouco sobre a morte encefálica. O que ela é realmente e como identificar? Muito, muito importante a gente falar sobre isso, né? Porque para muitos a morte encefálica ainda é cheia de interrogações, e também ainda tem muitas pessoas que consideram como isso um tabu, um medo, né? Bom, a morte encefálica é a morte do indivíduo, assim como a morte circulatória, que nós também, né, chamamos de morte por parada cardiorrespiratória, a mesma morte circulatória, ou a morte de coração parado. Bom, primeiro, né, a diferença entre essas duas mortes. A morte circulatória ou a morte por parada cardiorrespiratória é aquela morte que acontece, né, de um indivíduo na rua, ou indivíduo até mesmo dentro do hospital, mas que não está ligado num
num ventilador mecânico, né? Então, são aquelas mortes que muitas vezes vão até para o IML. Neste tipo de morte, só pode ser doado as córneas. Não pode ter doação de órgãos. Então, uma pessoa que foi a óbito e foi encontrada em casa, ou um acidente na rua e não passou pelo hospital, já vai direto para o IML. Então, esta pessoa ela só pode ser doadora de córneas. Bom, há também dentro dos hospitais esse tipo de morte, mas também dentro das UTIs, das unidades, né, onde tem ventilação, nas unidades das salas vermelhas ou de urgência, pode acontecer, né, que tenha ali pessoas que estejam em morte encefálica, mas só aquelas que estejam em coma. Então, como identificar, né? Digamos, tem 2 pessoas ali que estão inconsciente, sedadas, ligada num ventilador mecânico. Então, como identificar quem está em coma, mas está vivo, e quem está em morte encefálica? Então, é a observação dos reflexos. Os reflexos que dão sinais, né, da pessoa está viva ou está morta. Então, o primeiro ponto é o estímulo doloroso. Então, 2 pessoas que estejam nas mesmas condições, né, sedada, inconsciente, e se uma estiver em morte encefálica e a outra estiver em coma, mas viva, o reflexo doloroso testado nas 2 pessoas vão ser diferentes. Uma vai responder ao estímulo doloroso e a outra não vai. E aí se começa, então, a observar outros reflexos, os reflexos do tronco encefálico, que é o córneo palpebral, né, o fotomotor, né? Então, esses são reflexos que o médico ali, que esteja ali com aquele paciente, né, ou naquela unidade de terapia intensiva, cada paciente ele vai observar todos os dias, diariamente, né, ao chegar ali no seu plantão, e vai analisar cada reflexo. Então, os pacientes que não têm este reflexo que estão com suspeita de morte encefálica. E aí, então, vai se dar prosseguimento na abertura do protocolo. E como é feito esse diagnóstico? Do protocolo que eu digo é o diagnóstico de morte encefálica. O diagnóstico ele é feito de acordo com os critérios do Conselho Federal de Medicina, que estão na Resolução 2173 de 2017. Então, para o médico iniciar esse diagnóstico, primeiramente ele tem que ter capacitação no diagnóstico. Segundo, ele vai observar os critérios para ele poder iniciar esse diagnóstico. Ou seja, aquele indivíduo, ele não está apresentando os reflexos de tronco por alguma razão. Qual é a razão? Normalmente, é uma lesão encefálica grave e que isso deve ser visualizado através de uma tomografia. Então, o diagnóstico de morte encefálica ele só vai ser iniciado se aquele indivíduo tiver uma tomografia e nessa tomografia seja comprovada que ele tem uma lesão encefálica que foi capaz de levar ele à morte encefálica. E aí, então, vai se observar que a temperatura para iniciar esse protocolo, esse diagnóstico, tem que estar acima de 35 graus, que a pressão arterial tem que estar acima de 100. Então, são vários critérios para poder iniciar. Obedece todos os critérios? Então, o médico vai iniciar os testes clínicos para verificar cada um, para ver se o cérebro está ativo, ou se ele está funcionando, ou se ele está vivo ou morto. Feito isso, vem a segunda etapa do diagnóstico e tem que ser feito por um segundo médico, também capacitado, que vai repetir os mesmos exames e, além disso,
tem o teste do centro respiratório, que também um dos médicos que fizeram a bateria de exames clínicos vai fazer. Não pode ser um terceiro médico, tem que ser um dos dois. E a quarta etapa vai ser, então, o exame de imagem, né? Que pode ser arteriografia, que pode ser angiografia, né? O Doppler transcraniano. Então, cada um com aquela especificidade de verificar, né, se há fluxo sanguíneo, se há atividade elétrica. Então, são 4 etapas distintas que aqui no Pará nós fazemos por 3 médicos diferentes. E, então, em cada etapa dessa, que é feito dentro do hospital e ali na UTI, é encaminhado para a central de transplantes. Então, a central de transplantes tem uma equipe médica que vai validar esse termo de declaração de morte cefálica, e tudo é observado. Os médicos são capacitados que assinaram e que realizaram esses exames? Então, isso é feito na central de transplantes através do cheque de uma lista de médicos capacitados que nós temos lá. Se o médico não estiver nessa lista, nós entramos em contato e pedimos para que ele mande, então, a certificação da capacitação dele. Se ele não comprovar, a central de transplante invalida o diagnóstico. E aí, então, essa família não pode ser consultada sobre a doação. A doação de órgãos, a família só vai ser consultada se o diagnóstico de morte cefálica for concluído. Então, quando a central de transplante entra junto com os médicos que realizaram o diagnóstico, isso dá segurança para a família, para o paciente e para o processo de doação de órgãos. Então, a doação de órgãos só vai acontecer quando a central de transplantes valida o diagnóstico e quando ela valida o doador para ver se ele não tem nenhuma contraindicação para que haja aquela doação de órgãos. Então, a morte encefálica, ela não é um processo estanque ou rápido de ser identificado. E não é só um único médico ou só um único profissional que vai dar esse diagnóstico ou realizar esse diagnóstico, né? Então, são no mínimo 2 médicos diferentes, isso dito pelo Conselho Federal de Medicina, mas aqui no estado nós realizamos o diagnóstico por 3 médicos. Um pouquinho fora do script, mas eu acho que é importante ressaltar que existem 2 tipos de doadores. Os doadores que têm morte encefálica, mas também é feito transplante intervivos, ou seja, em que você pega um doador vivo para aproveitar uma parte do seu fígado, por exemplo, outro rim. E a pergunta para você é: claro que também existem critérios. Você não pode pegar um paciente que tem, exemplo, hipertensão, diabetes, uma certa idade, 70 anos de idade, para doar o seu rim para um filho, para um neto. Existem critérios. Você poderia descrever sucintamente quais são? É muito bom você ter tocado nesse assunto, doutor, porque realmente, né, a doação ela pode ser feita em vida e após a morte. Então, tem órgãos que não tem como ser doado em vida, né? Como, por exemplo, o coração. Mas os órgãos que podem ser doados em vida, como o pulmão, né? O fígado, como os rins, o doador ele tem que ser muito bem selecionado. A primeira coisa, né, antes mesmo de ver compatibilidade, né, compatibilidade sanguínea com o receptor, compatibilidade tecidual, o HLA, enfim, e outras compatibilidades, para ver se realmente ele vai poder fazer aquela doação, é verificar se ele está em bom estado de saúde, né? Se ele não tem nenhuma contraindicação, baseado em todas as sorologias, né? E aí, então, tem esse filtro, né? Que nem toda pessoa pode fazer essa doação em vida, e quando ela é apta e pode fazer essa doação em vida, ainda tem aquele critério, né? É parente ou é não aparentado? E toda pessoa que quer ser
que quer fazer a doação em vida para outra pessoa e que não é aparentado, tem que ter uma autorização judicial. Então, todo esse processo, além da equipe de transplante, né, ter o checklist de todas essas observações, a central de transplantes também avalia esse processo antes de acontecer o procedimento. Então, tudo isso é realmente para dar segurança para todos. Do processo. No processo. Nesse contexto, qual a janela de tempo para cada órgão? A gente sabe que entre a captação e a enxertia, para o coração tem um tempo, para o fígado tem outro tempo. Você poderia comentar rapidamente, só para os nossos ouvintes entenderem que há, sim, uma janela de tempo diferente para cada órgão? Sim, há um tempo, né, que nós chamamos de tempo de isquemia fria de cada órgão, e esse tempo de cada órgão também vai determinar a ordem que cada equipe entra no bloco cirúrgico para fazer a captação. Os órgãos, eles não são captados de uma única vez, mas eles são captados na ordem justamente desse tempo de isquemia. Então, o coração é o que tem, o menor tempo de isquemia, que são 4 horas. Depois o pulmão, 6 horas, o fígado, 12 horas e os rins até 36 horas. Né? Então, o rim ainda tem esse tempo, né, maior, mas aqui no estado, por exemplo, que nós não realizamos ainda o transplante cardíaco, nós não estamos fazendo a captação deste órgão do coração, porque o local mais próximo que realiza esse tipo de transplante, que é Fortaleza, não há tempo hábil de nós captarmos o coração e levarmos para ser transplantado, para ser implantado em alguém, porque esse período de 4 horas, realmente, ele passa muito rápido. Né? Então, e ainda assim, Irecê, cortando, muitas das vezes o tempo de 36 horas de resfriamento para o rim é o limite máximo, né? A gente reconhece que um tempo menor sempre traz uma condição de melhor resultado para o enxerto, né? Bom, eu queria agradecer, nós estamos encerrando o nosso segundo episódio pelo tempo, como todos podem perceber, né, Mayra, um tema extremamente elucidativo, interessante e que convida a todos a acompanharem o nosso próximo episódio. Queria agradecer a Irecê e a Mayra e salientar que a gente conta com o acompanhamento de todos vocês. Obrigado. Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios.